Boa tarde. Viste bem, Jeremias? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Ontem não tivemos live. Doravante será assim. Depois de 2 dias de intensivo trabalho, sábado e domingo, depois a vigília da noite, aliás, a live da noite, o corpo tem que repousar, renovar as forças para a batalha da semana, orando, claro, para voltarmos aqui à noite de segunda-feira. Então faz sentido termos lives uma vez a outra no Facebook, já não mais como antes, né? Segunda-feira já foi embora, terça-feira idem, já estamos a falar já de um do outro dia, daqui a pouco. O amor, sabe? Jesus disse assim: vós que estáis cansados e oprimidos, vindem a mim. E quem são os cansados e oprimidos no mundo? Todos os escravos são cansados e oprimidos. E quem são os escravos no mundo? Todos os pecadores que cometem pecado são escravos. E quem são os que cometem pecados? Aqueles que não foram libertos do pecado e vivem do pecado, conformados com o pecado, andam em pecado, vivem em pecado. Então, Jesus disse que qualquer um que cometer pecado se torna escravo de pecado. Os escravos do pecado são os que amam o mundo. E Paulo diz que aquele que amar o mundo se declara inimigo de Deus. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não importa qual é o seu nome, seu status, seu lugar, igreja, religião, sei lá, cor, raça. Deus criou o universo, o mundo e tudo que nele há, como disse o salmista, o mundo e a sua plenitude pertence a Deus. E Deus criou esse mundo para que o mundo pudesse o servir, o adorar, como está escrito que Ele fez todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor. E no meio desta criatura que Ele criou, fez no mundo, fez o ser inteligente, que é o homem, e na qual também este homem lhe foi dado autoridade sobre a criação. E assim, o homem, o único ser que a imagem e a semelhança de Deus foi criado no mundo, e ele seria o responsável para governar o mundo e levar o mundo para a glória de Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Tudo deve se prostrar, tudo que tem fôlego. Agora imaginem se até as coisas inanimais Deus quer que lhe deem louvor através da glória da criação dessas coisas. Agora imagine o homem que é a imagem e a semelhança de Deus. Ele foi criado para isso. Só que o homem, não importa como ele se chama, qual é a sua crença, qual é a sua raça, é homem, foi criado para isso. Agora, este homem que foi criado para que fosse instrumento do seu louvor, para que lhe desse glória, louvor, adoração, o homem se desviou. Se desviou significa deixou de fazer a vontade de Deus, deixou de servir a Deus, deixou de guardar os mandamentos, a palavra de Deus. Então, isto é pecado.
E o pecado trouxe a escravidão, a servidão, o cansaço, o fardo pesado e o jugo duro sobre a humanidade. Entenderam? Quando veio Jesus, o libertador do mundo, ele convida, ele chama aos cativos, aos cansados e aos oprimidos para que viessem a ele. E agora veja a resposta dos cansados e oprimidos. Nós não somos escravos. Nós não somos nascidos de prostituição. Nós não estamos cansados. Nós não somos oprimidos. E rejeitaram. E eles disseram, como assim vocês não são escravos? Se todo aquele que comete pecado é escravo de pecado. Vocês não sabiam que os escravos não vão permanecer na casa? Somente os filhos permanecerão em casa e na casa? Não entenderam nada. Os escravos soberbos, escravos orgulhosos, os cegos orgulhosos, que não querem vir para Jesus para lhes abrir os olhos. Cegos, mesmo sendo cegos, continuam a acreditar, a sustentar, bater os peitos que eles estão a ver. E Jesus disse, eu vim para juízo, para cegar os que veem e abrir os olhos dos cegos. Porquanto eles diziam que viam, quando eram cegos, Jesus disse, então, vocês vão continuar em pecado. Ouviram porque Jesus chama as pessoas? Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vou vos aliviar. E hoje a chamada é a mesma. E hoje também a resposta dos pecadores é a mesma. Eu sou da igreja Y. Eu sou da religião Y. Eu não tenho nada a ver com Jesus. Eu sou embora da Maria. Nós somos embora não sei do quem. Somos budistas, islamistas, somos espíritas. Nós não temos nada a ver com o cristianismo. Os cristãos desviados, eu já conheço Jesus. Eu não sou um cansado. Eu não sou um escravo. Eu sou livre. Eu sou filho de Deus, mas cometendo pecados. É só ver suas vidas. Esse cansaço espiritual e o fardo espiritual e a escravidão espiritual tem manifestação física. Porque tudo que se encontra no espírito se manifesta no físico. Os escravos espirituais, os cansados espirituais, têm a manifestação quer do cansaço como da escravidão na vida física das pessoas, do dia a dia. Mas a cegueira lhes impede eles verem e reconhecerem isso. A ignorância faz com que as pessoas não entendam essas coisas. As pessoas foram endurecidas pelo príncipe deste mundo. E assim eles não podem compreender que eles são cegos. Eles não podem compreender que eles são escravos. Eles estão a sofrer, gemendo, e eles acham que não estão a sofrer. E assim vão continuar a sofrer. Só que esse sofrimento vai permanecer, ou então vai ainda para a eternidade. Começa aqui e termina na eternidade. E assim rejeitaram a paz. Lembra-se de Jerusalém? Jerusalém era uma cidade escrava. Estou a falar de Jerusalém, os seus habitantes não tinham paz. Eram escravos do pecado. E quando Jesus descia para Jerusalém e começou a chorar, e ele disse, Jerusalém, se pudesse entender esse dia, esse é o dia que você foi visitada, ó Jerusalém. É o dia da tua paz, o dia que a tua paz te pertence, mas tu não entendeste essas coisas e assim rejeitaste a paz. Ouviu? A história se repete. Hoje Jerusalém é a igreja caída. A Jerusalém terrena, que é Agar, o Monte Sinai, hoje é a igreja caída. E a Jerusalém celestial, que é a Sara, é a igreja viva. E a igreja viva é a igreja, o corpo de Cristo, constituído por homens e mulheres que amam a verdade, que andam em santidade, que praticam a palavra, que têm o temor a Deus, que amam a Deus e ao próximo, que guardam a palavra de Deus, como disse Paulo, o povo zeloso e de boas obras.
Esta é a igreja do Deus vivo, porquanto ouviram de bom grado a palavra de Deus e não endureceram seus corações, como no dia da tentação no deserto. Mas eles creram, abriram seus corações e receberam essa palavra. E a palavra lhes mostrou que eles são pecadores. E a palavra lhes mostrou que eles são cegos. E a palavra lhes mostrou que eles são escravos. A palavra lhes mostrou que eles estão cansados. Aceitaram vir buscar o alívio. E ele os convidou a permanecerem. E eles permaneceram e continuaram ouvindo, aprendendo e se tornaram discípulos de Jesus Cristo. E depois conheceram a verdade. E a verdade os libertou. Os que eram escravos se tornaram livres. Os que eram cativos se tornaram livres. Os cansados receberam o jugo suave e o fardo leve. E assim, a paz do alto, que excede todo entendimento, faz parte, aleluia, de uma herança. Como Jesus disse, a minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. E receberam a paz que Jesus prometeu. E eu vos aliviarei. Aprendeis comigo, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão ter paz, gozo, refrigério nas vossas almas. Somente os libertos do pecado experimentaram este refrigério, esta paz, este gozo em suas almas. Os escravos do pecado são cansados e oprimidos, são sofridos, deprimidos, oprimidos, estão cheios de depressão, de opressão, e vão gemendo. E o diabo, como estratega em manipulação, lhes trouxe a falsa paz. A falsa paz consiste em estimular a carne, as emoções externas, como mais ou menos os entretenimentos, festas, alegrias, na carne, que não podem satisfazer a alma. E os homens se alegram na carne, mas não no espírito, e terminam piores do que eles estavam. E o diabo criou a falsa paz na terra. E os homens estão se consolar com a falsa paz. Mas essa falsa paz é veneno, é pecado. Quer dizer que eles vão acumulando os seus pecados ao buscarem essa paz. É como mais ou menos alguém que tem depressão, que pensa que ao ir fumar lhamba ou então ir se drogar, vai encontrar paz na droga. Como mais ou menos alguém que tem depressão e pensa que se ele fazer muito sexo, vai sentir paz. E pensa que se ele beber tantas cervejas, vai esquecer os malamas, ou então as agruras da vida. E quando eles fizerem isso, pior ainda. Não somente o álcool não tira a tristeza ou a depressão, mas o tal álcool também é veneno que vai lhe matar. Quer dizer que um problema vai chamar um outro problema. Se torna depois viciado, e o vício associado com depressão já não são mais mas dois motivos, duas causas perigosas que vão chamar outras. Entenderam? Esse é o mundo que nós vivemos. O mundo tão mau, mentiroso, na qual Paulo disse, os dias são maus, os tempos são maus, que nós precisamos remir esses tempos. Tempos trabalhosos, dias difíceis, em que o prazer tomou conta das pessoas, e as pessoas buscam o prazer a todo custo para tentarem satisfazer as suas almas, mas a alma do homem não é satisfeita senão pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. É isso que Jesus falou a Satã no deserto. Satã, o homem, não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, não querem vir buscar a palavra que sai da boca de Deus, estão a vir buscar a palavra que sai da boca dos homens. A diferença entre a palavra que sai da boca de Deus e a palavra que sai da boca do homem. Estou a falar dentro da igreja. Quando é que a palavra pregada não saiu na boca de Deus? Quando não é espírito, não tem espírito. E quando é que a palavra não é espírito ou não tem espírito? Quando é mentira. Porque a carne é mentira, só o espírito é que vivifica e que é verdade. E quando é que a palavra é verdade? Quando aquele que está a ensinar é participante do mesmo ensino. Paulo dizia que ele fazia aquilo para que ele mesmo também pudesse se tornar participante do Evangelho. Fazia o quê? Se fazia fraco para ganhar os fracos,
pobres para ganhar os pobres. E ele disse que ele queria fazer parte também do Evangelho. Paulo disse que ele se esmurrava a si mesmo para que, pregando aos outros, ele mesmo não viesse ficar de fora. Isso ele próprio renunciava à sua vida, se aborrecia a si mesmo, aborrecia o mundo, para que ao pregar aos outros, ele mesmo pudesse também ser participante dos benefícios, aleluia, do mesmo Evangelho, que é a salvação da sua alma. E as outras coisas, claro, que acompanham a salvação. Mas essa geração de pregadores de hoje estão a pregar mentiras, porque nunca a viram, ouviram falar. Então estão a dar falso testemunho. Essa é a palavra que sai da boca do homem. É mentira, é carne, é letra. Mas a palavra que sai da boca de Deus é a palavra revelada, que é espírito e vida, que aquele que está a pregar tem esta palavra, tem esta vida, foi vivificado, é um filho de Deus, é um instrumento válido, é um vaso de honra, é um purificado, é um lavado, é um preparado, é um enviado, é um que viu e que está a dar testemunho da verdade. Jesus falou isso a Nicodemos. Nós falamos o que sabemos e também testemunhamos o que nós vimos. Mas essa geração falam o que não sabem e testemunham ou testificam o que não viram. Então, essas são as falsas testemunhas de Jesus Cristo, que estão a testemunhar um Jesus desconhecido e que estão a mentir e dizem que conhecem a Jesus. E quem receber esse testemunho, já tenho falado isso, também recebeu mentira. A mentira não vivifica ninguém. Disse Paulo, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro para sempre. Por isso, quem diz que ele não é cansado e não é um escravo, mesmo vivendo no pecado, é um mentiroso. Este aqui é um pecador orgulhoso. É um cego orgulhoso que diz que está a ver e que vai continuar cego. Por isso, cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. E todos aqueles que deram crédito à vocação, chamado para a salvação, que ouviram e creram e receberam a trombeta da salvação, vieram e Jesus os aliviou e depois os discipulou, os ensinou a verdade os libertou e permaneceram nesta verdade. Esses são os herdeiros, aleluia, do reino de Deus. Estão a entender? Mas vai lá no mundo, você vai encontrar, vai nas igrejas, os cativos e os cansados estão a dizer que eles não são cativos nem são cansados. Vais encontrar na religião e fora da religião, os escravos estão a dizer que eles são livres. Mesmo cometendo pecado, vivendo em pecado. Por isso, outra vez, a trombeta está a soar. Oh, cansados e oprimidos, cansados e cativos, vinde a mim e eu vou vos aliviar. Vem aprender comigo, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão ter paz nos vossos corações. Mas enquanto vocês continuarem nos vossos pecados, sustentando que vocês são filhos de Deus, então tereis o mesmo fim que tiveram os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó tiveram e têm até hoje o fim que muitos estão a ter também. No lugar em que deveriam dizer, somos cegos. E eles diziam, não somos cegos. E continuaram cegos. Mas os cegos que reconheceram que eram cegos e ouviram o chamado e se posicionaram e fizeram o que lhes mandavam, esses aqui foram abertos seus olhos e foram livres da ira de Deus, da condenação do inferno. Ok? Estão a entender? Vocês estão a entender? Será que vocês estão a entender o que é que significa vinde a mim, ó cativos, ó cansados e oprimidos? Todos são cansados, infelizmente. Todos. Porque assim está escrito. Todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. E aí? Então, todos deveriam vir para Jesus
para serem aliviados, para serem instruídos, para experimentarem a paz. Jesus disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estava a dizer que vocês são cansados e cativos, eu vou fazer o inverso. No lugar do cansaço, vou vos dar um alívio. No lugar do fardo pesado, vou vos dar liberdade. Porque o meu jugo é suave, suavidade, e o meu fardo é leve. A minha servidão é leve. A minha escravidão é leve. Oh, aleluia! Para ser escravo de Deus, mas os escravos de Deus são livres. Para carregar a cruz, mas a cruz de Jesus é suave. A cruz é suave. A servidão é leve. Mas a do mundo é pesada. A do mundo é terrível. É cansaço e opressão. Cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis paz. Essa paz não se dá a qualquer um. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Jerusalém não tinha paz, mas tinha a paz do mundo. As maratonas, as festas, o carnaval e todo o lixo sobre Jerusalém. Os entretenimentos, as conferências, os congressos, as arenas, onde chamam outros pecadores para virem estimular outros pecadores. Os congressos onde chamam os ímpios para virem alegrar outros ímpios. Pregadores homossexuais, pregadores adúlteros, pregadores fornicadores, pregadores bandidos, drogueiros, para virem estimular outros drogueiros, outros adúlteros, sim, para vir alegrar na carne a outros pecadores. E ambos cairão na cova, disse Jesus, os cegos sendo guiados por outros cegos. E ambos cairão na cova. E não querem vir para que eu lhes abra os olhos. Não querem vir para que eu lhes cure. Pois o Deus desse século cegou o entendimento deles. Mesmo ouvindo de bom grado, mas ainda assim ignoraram, desprezaram. Preferiram as bolotas, preferiram o lixo deste mundo, as filosofias humanas que agrada a carne, que incentiva o pecado, que ensina as pessoas a se conformarem com o mundo. Mas o fim deles, como está escrito, quer dos seus mestres, como dos seus instruendos, estudantes e professores, será conforme as suas obras. Mas tu que me ouves, arrependa-te, corra. Seu nome é Jesus, que significa aquele que viria libertar o pecado do seu povo. Seu filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. A libertação do Filho de Deus. Só o Filho de Deus liberta os pecadores. E é uma condição para o Filho de Deus te libertar. Arrependa-te e creia no Evangelho. E assim serás liberto do pecado. E todos que foram libertos do pecado se tornaram filhos de Deus. E os filhos de Deus, disse Jesus, vão permanecer no reino. Mas os escravos serão expulsos, pois o ímpio não vai permanecer em casa. Nem tampouco o sceptro da impiedade vai permanecer ao lado do justo, porque senão o justo vai tocar na iniquidade. Os escarnecedores serão expulsos para que a contenda venha a cessar, pois o machado está posto à raiz das árvores, e ele também está com a pá na sua mão, e já começou a limpar a sua era. Sim, para queimar a palha com fogo que jamais se apagará, e para juntar o trigo nos celeiros da eternidade. Oh, venham beber a água pura, cristalina, que está a jorrar da fonte inesgotável, que se chama Jesus. Mas vocês não querem vir beber a água pura e limpa. Vocês estão a ir atrás das cisternas rotas. O Senhor está a vos chamar, venham comprar leite e pão, e de graça, sem dinheiro.
E vocês querem ir comprar a salvação com o dinheiro. Vocês querem pagar um preço para serem salvos, quando o preço já foi pago. E quando vocês venham para o reino, vocês não querem carregar a cruz, porque vos ensinaram mal. Quando vocês se aproximam, vocês querem vir como vocês estão e continuarem como vocês estão. Você deve vir como você está, mas você não deve continuar como você veio. Vem, ó pecador. Por isso ele chama os cansados e oprimidos. Ele diz que eu não vim para salvar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ninguém acrescentou isso. Ele só ensina, ele não veio para os justos, veio para os pecadores. Pecadores para qual? Para o quê? Se fosse veio para salvar os pecadores, todos os pecadores serão salvos. Sim, pecadores ao arrependimento. Isto é, os pecadores que aceitarem a sua vocação, a sua palavra, a sua chamada, isto é, crerem e se arrependerem. Os outros pecadores serão condenados, mesmo Jesus tendo vindo para salvar os pecadores. Outros pecadores serão condenados, mesmo Deus tendo amado o mundo de tal maneira e tendo dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ouviu? Mesmo Jesus tendo morrido na cruz, os pecadores que não se arrependerem vão para o inferno. Ouviu? Olha só, o mundo todo. Assim que vou falar isso, já vão começar a atacar a live, a rede. Olha o mundo dos cegos. Estão a clamar a um Deus que é o assassino. Estão a clamar para que o assassino não mate. Estão a clamar para que o mercenário tenha compaixão. Estão a clamar ao mentiroso e pai das mentiras para que lhes dê compaixão, para que dê oportunidade ao líder deles. Esquecem isso. Deus dos céus, vós não sois conhecidos. Ele não vos conhece. Vocês são pecadores. Vossos pecados me impedem eu vos abençoar. Vossos pecados fazem diferença entre eu e vocês. A não que vocês tenham corações quebrantados e contritos. Ouviram? Por isso, as pessoas estão a clamar aquele que é o pai das mentiras. Estão a clamar aquele que é o assassino. Aquele, quando quiser falar o que é próprio, ele fala. Não há verdade nele. Não permaneceu na verdade. O mentiroso e pai de todos os mentirosos e de toda mentira. O assassino. É essa a quem eles estão a clamar e pensam que estão a clamar a Jesus de Nazaré. Não. Não é Jesus a quem vocês estão a clamar. A quem vós servis. Recebereis o pago daquele que vocês servem. A quem vós amais, sois servos daquele que vocês estão a servir. Vocês amam o mundo, então vocês são servos do mundo. E o mundo tem um Senhor, então vocês sois servos do diabo, porque vocês são semente do maligno. Mas se vocês fossem sementes de Jesus, do Espírito Santo, vocês amariam a Jesus. Ninguém vos falou disso. E vocês amam a Jesus segundo os mandamentos que aprenderam com vossos mestres corruptos. Amar a Jesus é guardar a sua palavra. Guardar a sua palavra é fazer a vontade. Ou falaria como? Com que palavras poderia expressar o que é o amor? O amor que me libertou. O amor a minha alma salvou. Assim como Ele, por nos amar, deu a sua vida por nós, nós também, por lhe amarmos, devemos dar as nossas vidas nele, por Ele. E como é que é? Como é que o homem dá a vida a Jesus? Não é você ser crucificado como Ele foi crucificado. Não é você ser morto no madeiro ou numa cruz, sei lá, virada, ser queimado na estaca, no fogo, na fornalha, por amor a Jesus. Isso é mostrar o amor? Não, é você lhe obedecer. Quando você lhe obedece, você lhe ama. Quando você lhe ama, você está a dar a sua vida a Ele. Quando você faz a vontade dEle, você lhe ama.
e você não faz a tua vontade. Quando você deixa de fazer a tua vontade, você não ama a tua vida. Hã? Você não adora a tua vida, como cantam os cantores brasileiros. Há um cantor brasileiro que cantou assim: adoro a minha vida. Tem um cantor brasileiro nos anos 90 que cantou assim: adoro a minha vida. Sim, eles adoram as suas vidas. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a Jesus, ganhá-la. Ouviu? Perder a tua vida por amor a Cristo. Amar a tua vida é aborrecer a Cristo. Aborrecer a tua vida por cada palavra é amar a Cristo. Não é aborrecer a tua vida por causa de um Deus estranho. Não. Se você aborrece a sua vida por causa de Maomé, você ama Maomé. Por causa, não sei se é da Mariana, você ama Mariana. Por causa, não sei, da Fátima, você ama Fátima. Por causa do Buda, você ama o Buda. Mas por amor a Cristo. Por causa do Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Então, quando você perde a tua vida, isto é, não faz a tua vontade por causa da palavra de Deus, você ama Deus. E esse Deus se manifestou é Jesus. O Verbo, oh aleluia, que tomou corpo. O Deus dos deuses, o príncipe dos príncipes. Entenderam? E sua palavra é verdade. Ah, se vocês pudessem entender o que eu estou a vos falar. Mas há uns que já entenderam. Ah, se vocês pudessem lhe amar. Há uns que já estão a lhe amar. Ah, se vocês pudessem ser humildes e reconhecer que vocês são ímpios e pecadores, perdidos, cativos e cansados e cegos, para virem comprar não somente colírio, mas também ouro provado no fogo, e também comprar nele vestidos compridos e brancos, porquanto vocês pensam que são ricos, mas são pobres, miseráveis, porquanto vocês pensam que vocês estão vestidos, afinal estão nus, porquanto vocês pensam que vocês estão a ver, afinal são cegos, e fossem humildes e viessem comprar ouro provado no fogo, colírio, e também vestidos brancos, compridos, cada um vestido. Falei vestidos, que são muitos de vocês. Então, ele prometeu a Israel, se vocês me obedecessem, se vocês fizessem a minha vontade, eu não lançaria as pragas que eu lancei no Egito, no vosso meio. Nenhum enfermo haveria no vosso meio. Se Israel pudesse me amar, se pudesse me obedecer, eu faria coisas grandes no meio deles. Eu seria inimigo dos seus inimigos. Veja só, por exemplo, a minha vida. A minha vida é o resultado, é o reflexo do que eu prego. Eu amo ao meu Pai. Então, quem se posiciona para fazer inimizade comigo, se declara inimigo do meu Pai. Ele prometeu, eu serei inimigo dos teus inimigos. Eu irei adiante de ti para endireitar os teus caminhos, para remover as pedras, para quebrar os muros de bronze e os ferrolhos de ferro. E ele ainda diz mais, e eu vou tocar nos lombos dos reis para que as portas se abram. Nenhuma porta vai se fechar diante de ti. Não somente irei à tua frente e à tua retaguarda. Eu serei inimigo dos teus inimigos. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Somente para aqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. E vocês têm visto isso. Como Ele é inimigo daqueles que declaram inimizade contra mim. Como Ele perturba os que falam mal de mim. Como Ele maltrata e julga os que tentam se opor contra a minha vida, contra o meu ministério. Eu vos mostrei. Não tenho arma, não tenho exército, não tenho nada, não tenho guarita, não tenho proteção, não tenho dos homens, mas confiei nele porque ele é real. Ai de mim se eu tivesse uma vã esperança. Ai de mim se eu falasse eu te amo, mas andasse nas curvas do pecado, cometesse os pecados na escondida, da noite, como fizeram os israelitas, e eles
violavam as casas das viúvas, os sacerdotes, os escribas, sei lá, com pretexto de prolongadas orações. Carregavam fardos pesados aos outros, eles mesmo nem com um dedo conseguiam tocar nesse fardo. Apareciam nas praças e nas ruas como santos, mas eram sepulturas caiadas, eram como paredes branqueadas, lá dentro daqueles fatos, lá dentro daqueles vestidos compridos e brancos, que representa a santidade, escondia o lixo, o pecado que eles cometiam na noite. Mas vocês estão a lidar com um Deus que vê o profundo e o escondido. Mas como eu tenho sido o que eu falo, tenho sido verdadeiro diante do meu Pai, tenho guardado a sua palavra, por isso me posicionei no meio das bestas feras e a palavra de Deus a cada dia se cumpre na minha vida. Nenhuma praga chegará na tua tenda, nenhum mal vai te suceder. Olha só, aleluia. 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. Eu sou o teu escudo, o teu broquel, a tua fortaleza. Eu te ajudo. Não temas, somente esforça-te e tenhas bom ânimo, porque eu sou contigo. E não te deixarei e não te desampararei. Mas os pecadores tomam essas promessas, essa herança dos filhos e tomam para si. E depois vem que é frustrações. São tocados, são maltratados, são punidos, tudo isso. E depois vão dizer, não, é deserto. Qual deserto? É tentação. Qual tentação? Eles morreram no deserto, porque reprovaram no deserto. Só 2 pessoas aprovaram. De resto, tudo reprovou. Por quê? Porque Deus não achou obediência neles, não achou fé. Fé é obedecer a Deus. Não é a fé que vos ensinaram. Fé é crer, eu creio. É muito mais do que isso. Fazer a vontade de Deus que é fé. Aleluia. E assim todas as palavras de Deus, que são herança, pão para os filhos, serão tuas. E assim você não temerá espanto noturno, nem a seta que voa de dia, ao meio-dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia, nem a escuridão, nem nada. Porque você é livre. E os livres têm a guarita do alto, são protegidos, aleluia. O céu se move em torno dos céus, aleluia. Israel, aquele que te guarda não tosqueneja. Por isso, ele prometeu, viu? Deixa eu repetir essa palavra. Eu serei inimigo dos teus inimigos. Quando? Quando você me obedecer. Mas se você me desobedecer, eu serei inimigo de você. Não é isso que Paulo falou. Aqueles que amaram o mundo, ou que amarem o mundo, se declaram inimigos de Deus. Deus promete ser inimigo dos teus inimigos. O que Deus faz com os inimigos dos vossos inimigos? Vós que crestes no meu evangelho e que nasceste de novo. Ele vai os perturbar. Ele vai os perturbar com uma perturbação incrível. Ele permite que eles venham até você, mas por 7 caminhos vão fugir feridos diante de ti. Ele permite que sejam levantados contra ti, mas lhes levanta para lhes abater, para lhes mostrar o seu poder e para que o nome dele seja exaltado. Mas agora, essa geração dos emocionados, de vã esperança, confiam em Deus que eles não amam. Creem em Deus que eles não obedecem. Então ele vem e diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Então não há proteção possível. Ele não é inimigo dos teus inimigos. Ele citará até os teus inimigos contra ti. Ele levantará inimigos contra ti. Deus levanta inimigos contra os seus inimigos. Porque cada um colhe o que semeia. É isso que Jesus falou a Pedro. Quem mata a espada morrerá. E quem leva em cativeiro vai ir. E outra vez Paulo disse que o homem semear é o que ele vai colher. O pecador vai colher as consequências do pecado, que é a morte. É assim. Entenderam? Eu vos mostrei o que é o verdadeiro evangelho. Falando e mostrando com evidências. Uma das evidências são essas. Chamamos o pecado e os pecadores pelos seus nomes. Repreendemos reis, repreendemos os falsos profetas, aqueles que têm
poder para matar o corpo, como disse Jesus, segundo a vontade de Deus, claro, e não saber onde meterem a alma, mas nós não tememos esse. Sabe por quê? Porque ele diz, não temam aqueles que matam o corpo e não sabem onde colocar a alma. Eu vou vos mostrar a quem vós deveis temer, aquele que lança o corpo e a alma no inferno. Mas também ele disse, eles também para matarem o corpo, não se esqueçam que até um pássaro tem um valor. E vós tendes mais valores do que os pássaros. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Nenhum só deles vai cair em terra sem a permissão dele. Oh, isso é muito forte que você está ouvindo. Isso é muito forte. Por isso, o silêncio ensurdecedor. Estou a falar muito do silêncio desde domingo. Sábado, né? Comecei lá entre os servos. O silêncio ensurdecedor é o resultado das promessas de Deus. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então eles não querem ser amaldiçoados. Tem que ficar calado. Não fale nem bem nem mal do Marcelino. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu serei inimigo dos teus inimigos. E irei contigo aonde quer que tu fores. Não te deixarei e não te desampararei. Como diz o congolês, aqui até se perde. Já não consigo nem falar nem a minha língua nativa, nem o português. Fala, noko, verma noko, mambuesili, macambute nini, bongo. Bongo não, aqui não tem bongo não. Bongo é Zali. Azali munene macambo. Zambia pambola. Ouviram? Agora os ímpios tomam a palavra de Deus como herança deles. Não. Isso não é para vocês. Vocês estão a morrer com a palavra de Deus na boca. E depois perguntam, onde está esse Deus? Cadê está um Deus que nós temos servido? Vocês servem a um Deus a quem vós odiais. Por isso ele não vai vos responder na agonia. Vós servis a um Deus a quem vós não obedeceis. Por isso quando vocês clamarem a ele, ele não vai responder não. Porque quando ele clamou a vocês, vocês não responderam. Quando é que ele clamou? Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. E vocês disseram, nós não somos cansados e oprimidos e não precisamos do teu alívio. Nós já somos livres. Nós já temos visão. Nós já estamos vestidos. Nós já somos ricos. Os pobres, venham, vou vos enriquecer. Não, nós já somos ricos. Os cegos, venham, vou vos abrir os olhos. Não, nós já não somos cegos. Os nus, venham, vou tirar a vossa nudez. Não, nós não estamos nus. Na agonia, vão clamar a ele. Ó Senhor, tenha compaixão de mim, pecador. E ele vai responder, quando eu te chamei, você não respondeu. Agora eu também não vou te responder. Quando eu te chamei, você me virou as costas. Eu também vou te virar as costas. Por isso os pecadores estão a morrer assim, infelizmente. Os feiticeiros, os fornicadores, os adúlteros, os mentirosos cães, todos discipulados, dissimulados, com a Bíblia numa mão, cheio de inveja, cheio de ódio, cheio de mágoas, os pregadores de mamon, destruidor de almas, vendedor de almas, na hora da agonia dizem, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E agora, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, pois eu não te conheço. Mas se você hoje ouvires a voz do Senhor e não endureceres o teu coração, como os filhos de Israel, então você será salvo. Até aqui a exortação da tarde. Enquanto não posso... Quanto tempo durou? Não posso permanecer nisto. Preciso passar para outra fase. Mas logo estarei no Zoom, como sempre, claro.
Eu quero curar você que está doente. Pela misericórdia e graça, até os pecadores são curados. Mas isso não é salvação, não. Salvação que foi inquirida pelos profetas. Aleluia. E que foi notificada nos nossos dias, através de Emanuel. E consequentemente, ou subsequentemente, pelos seus apóstolos. E hoje estou aqui eu, 53 minutos da live. Tá ligadinho? Então, sabe, o Evangelho é poder. E o poder não é uma palavra. É mais que uma palavra. Não é somente falar. É com eficiência. Tem que haver eficiência. A palavra de Deus é eficaz. Isto é, que opera eficazmente, com eficiência. Não é história, não. Não é uma fábula, um conto de fadas. Não é uma história, foi inventada, é uma filosofia. Não é filosofia marxista-leninista, não. Que sonhou um mundo, um paraíso na Terra. Lenin sonhou um paraíso na Terra. Lenin pensou que poderia restabelecer o paraíso que Adão perdeu na Terra, com suas filosofias. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que os comunistas fizeram? Quanto mais tentaram melhorar a situação dos povos, quando mais tentaram trazer equilíbrio, quando mais tentaram trazer prosperidade, quando mais tentaram trazer paz, quando mais tentaram trazer harmonia entre os humanos, mais corruptos se tornaram, mais mentirosos, mais miseráveis, mais desgraçados. Só Deus, com a sua palavra e com seu espírito, são capazes de transformar vidas e este mundo para que volte a ser um paraíso. Sim, um dia ele vai voltar a fazer isso. Mas ele primeiro vai ter que destruir o que existe, como está escrito. Desta vez, não somente a terra, mas também os céus. E a terra, claro. Desta vez, eu não vou fazer tremer somente a terra. Também vou fazer estremecer os céus. Oh, aleluia! A vez passada só a terra que tremeu. Desta vez a terra e os céus vão tremer. Vão ser consumidos. Desta vez não é com água, é com fogo. Sim, os que já morreram estão gritando no inferno. Deus estão a dizer, manda o Elias para vir me tirar daqui. Ouviu? Os que estão no inferno estão a dizer, Deus, manda o Elias para me tirar daqui. Deus, manda Elias. Eu creio que Elias já está na sua terra. Os que estão no inferno estão a dizer, eu creio que Elias já está na sua terra. Ele veio resgatar a sua vinha. Mas estão na terra e estão a dizer, falso Elias. Preste atenção. Todo aquele que falar uma palavra blasfêmia contra o Espírito Santo vai morrer. Não vai cumprir os dias da sua vida. E também vai ser lançado no inferno. Viram?